nós teríamos que ter a Quarta Guerra Mundial. Qual foi a Terceira Guerra Mundial? Foi a queda da União Soviética. Foi uma guerra mundial sem disparar um tiro. Foi uma guerra informática, cibernética. Espacial, Quando né? todos nós passamos 40 anos achando que o mundo ia assistir à Terceira Guerra, uma guerra atômica. E ela não se cumpriu. A briga entre Rússia e Estados Unidos, que a gente pensava que ia ser um holocausto nuclear, o Império Russo desabou, o Império Soviético desabou através da informática, da cibernética. Houve uma mudança dos polos do mundo, um realinhamento da economia mundial, uma reorganização da geopolítica, uma redivisão das forças de poder no mundo. A Terceira Guerra já aconteceu. Agora seria a Quarta Guerra Mundial e não cabe. Ela pode acontecer de forma que a gente menos espera também, com a falência total, por exemplo, do imperialismo norte-americano. Mas seja lá como for, o que está previsto para a continuidade nesse século são guerras localizadas, guerras regionais. Nós não teremos uma guerra em escala mundial. Teremos a guerra na Palestina, Israel contra o Irã, na Ucrânia, Sim. em certos lugares da África, mas uma guerra mundial não faz sentido, não é por aí. Não é por aí. Mas só dizer não é por aí não explica. Não. É que eu botei uma bala na boca, porque estava a boca muito seca, e estou falando junto com essa bala na boca. É um horror, é como pagar boquete e querer falar ao mesmo tempo, não dá. Mas bem-vindo, eu vou colocar uma referência aqui, eu tava vendo hoje, tava falando sobre isso hoje. Tem um livro chamado Blackwater, que foi escrito por um jornalista americano. Foi um dos fundadores do Intercept, mas não é o Glenn Greenwald, que agora debandou para a extrema-direita. É um jornalista que inclusive está cobrindo o genocídio na Palestina, chamado Jeremy Scahill. E ele defende nesse livro é o seguinte: as guerras do Oriente Médio e a própria resposta ao 11 de setembro foi uma política de privatização do setor militar americano, para você jogar todo o poder militar para mercenários. Então eu acho que os conflitos eles não vão ser mais entre nações, é conflito por interesse econômico. Eu preciso no lugar vender arma, eu preciso no lugar fazer exploração de petróleo, e eu terceirizo isso para empresas privadas. Então a questão do perigo, até o perigo atômico, é uma forma de neoliberalismo. Porque você faz uma ameaça nuclear e você sobe o preço da especulação em cima daquele conflito armado. Então é o que você está falando mesmo. Eu acho que não vai ser uma grande guerra. Mesmo porque das potências todas, a menos interessada em ter um conflito mundial é a China, né? Que a China ganha dinheiro de todos os lados. A China não tem uma política de domínio. Não. Ela não tenta exportar E a domina revolução também dela. ao mesmo tempo. E domina. Ela ganha pela economia. Ela é profundamente marxista. Aprendeu a lição de Marx. Ela não entra em confronto. Ela não disputa. Esse território é meu. Ela ameaça Taiwan, Sim. que sempre foi considerado parte da China. Mas fica nisso. Mas ela não exporta a revolução e não confronta diretamente. Confronta economicamente. Então, na verdade... Agora, esse confronto agora com o Irã, eu não sei, a gente leu o Arte da Guerra do Sun Tzu. Israel, no momento, está brigando, está abrindo frente de guerra com o Líbano, com a Síria, com a Palestina, agora com o Irã. Como é que eles vão se sustentar? Quando você abre uma guerra, uma fronte de guerra, você lida com um inimigo só. Quando você abre uma segunda frente de guerra, você já muda seu esforço econômico, militar. Israel tem 700 aeronaves de defesa e ataque. O Irã tem 550. Os jatos de Israel são muito mais modernos, são F-15 e F-16. Os jatos do Irã são F-5, MiG soviéticos ainda. Sim. Não sei como ele... Porque hoje a guerra é muito mais, se tiver de ser regional, muito mais aérea. Sim. É míssil, é drone, é avião de caça, bombardeio. Até porque Israel não faz fronteira com o Irã. Sim. Tem que atravessar outros países para chegar lá e não tem condição. Sem contar que o Irã tem uma cordilheira gigantesca que protege a fronteira dele, onde Israel poderia invadir por terra,
teria que vencer essa cordilheira. Então o Irã tem uma defesa terrestre muito forte. Agora, como é que é Israel abrindo uma segunda frente, ou uma terceira, ou quarta frente de guerra? Vai sustentar a economia de Israel? O pessoal está dizendo que a Rede Globo está fazendo a campanha pró-Israel. Não pode ser de outra forma, gente. Sempre fez. Mas quem sustenta a grande mídia no mundo, quem sustenta a empresa de televisão, a Globo, é o capital sionista. São os banqueiros judeus de Nova York, do Brasil, de todos os lugares. Eles vão ficar contra? Vão fazer uma campanha pró-árabe e perder o dinheiro? É a grana que fala sempre, gente. É sempre a grana. Por isso que, inclusive, a gente pede as contribuições, né? Bem-vindo de Pix, de Superchats, porque literalmente nessa guerra, especificamente do sionismo, se a gente não tiver fonte de financiamento, a gente não consegue falar a verdade pra vocês. Vai ficar só narrativa mentirosa e ninguém... E salve-se quem puder. Vai lá, Dimitri, desculpa. Esse conflito todo, ele me causa, sei lá, eu fico muito incomodado com tudo. Não dá pra entender porque Israel invadiu o Irã. Também não dá pra gente fazer uma defesa do Irã pura e simplesmente porque Israel invadiu o Irã. O Irã também produz armas nucleares. Deu muito trabalho para tentar conter o programa nuclear do Irã, ainda na gestão do Obama. Tudo isso colocou o mundo por um fio, colocou as relações internacionais por um fio. Mas tem um elemento nessa história toda que eu queria comentar. Que diabo que um grupo de prefeitos e vice-prefeitos... eu também. O que esses prefeitos estão fazendo em Israel? Que merda é essa? Então, é o que a gente tá falando agora, porque o sionismo, é a face idiota do sionismo. Alguém teve uma ideia de jirico de irem pra lá. Deixa eu mostrar isso. Na verdade, vou mostrar isso. Na verdade, não é possível. Isso é uma estratégia do Estado israelita de fazer a disputa de narrativa, entre aspas. Né? Sim. Você financia prefeitos políticos, vários deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo foram para Israel. Sim. Muitos, inclusive, bancados pelo Estado de Israel. E foram para quê? Para poder fazer uma certa, entre aspas, lavagem cerebral pró-Israel. O prefeito de Macaé deu entrevista hoje dizendo, não, a gente veio aqui conhecer os esquemas de segurança, de não sei o quê, de câmara, de... Porra nenhuma, foram fazer turismo, isso é conversa, isso é desculpa esfarrapada. Um bando de Odorico Paraguaçu visitando Israel. No meio da guerra, bicho, vocês não têm noção, não está acontecendo uma guerra? Juro, vocês acham só que, de fato, a Palestina sequestrou alguns israelitas e esse é o problema? Eles não estão percebendo que o mundo está em ebulição. Ao invés de fazer que nem o Thiago Ávila, que foi levar comida para as pessoas que estavam famintas, não, vai esse espalhaço lá ficar no bunker, né? Eles vão lá para poder voltar e fazer o discurso pró-Israel,